Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Restauradamente. Meu nome é Andrei Correia, o tema do vídeo de hoje é Cristão na janela, sinal de indecisão. Daí você diz, cristão e janela, o que janela tem a ver com indecisão? Ficou curioso? Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que é que Deus vai te falar hoje. Vamos lá! Primeira coisa, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, tá? Te inscreve no canal aí no cantinho da sua tela, no lado, em cima ou embaixo deve ter um lugarzinho para você se inscrever aqui no canal Restauradamente, ativar as notificações e toda vez que a gente lançar um vídeo você vai ser avisado para assistir, para estar sempre juntinho aqui com a gente. E eu quero te pedir que esse vídeo de hoje você não só assista, não só curta, eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que deve estar precisando ouvir essa palavra. Olha só o que Deus vai falar para a gente hoje. Nosso texto base de hoje está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, e que lhe sobreveio durante extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, texto que nós lemos, Paulo, em uma de suas viagens missionárias, chega numa cidade chamada Troade. Troade é uma cidade da região da Turquia, chamada pelos romanos de Alexandria Troade. Era domingo, os irmãos resolveram fazer um culto de Santa Ceia e na manhã seguinte Paulo estaria viajando para outra cidade. Segundo o texto que nós lemos, Paulo estava pregando e ele se estendeu na mensagem. A mensagem ficou longa e a mensagem chegou até meia-noite. Pergunta se alguém arredava o pé, pergunta se alguém ficava com a cara tufada, emburrado pelos cantos ali. Poxa, esse culto não vai acabar, né? Paulo estava pregando e trazendo com certeza uma palavra ali poderosa da parte de Deus. E aí diz a Bíblia que um jovem chamado Eutico foi e se assentou na janela, né? O prédio que eles estavam, a Bíblia chama de cenáculo, estava bastante iluminado, a iluminação com certeza era com fogo, era com tochas, né? E aquele lugar precisava realmente ter janelas em volta. Para quê? Para que ventilasse e também para que saísse a fumaça que ficava sendo gerada ali pela chama da tocha para iluminar o local. Então, este jovem foi e sentou lá no terceiro andar, na janela do terceiro andar. E aí diz a Bíblia que ele, tomado de sono, caiu. Foi vencido pelo sono e foi achado morto lá embaixo. E aí, gente, a primeira coisa que a gente pergunta, o que esse garoto foi fazer à noite, num culto, sentado numa área em que tinha o risco de cair? Na janela. Você já parou para pensar para que serve uma janela? Você pode até me dizer, ó, serve para ventilar, para olhar para fora. Quem está dentro olha para fora, quem está fora pode olhar para dentro, né? Mas veja só, a utilidade de uma janela numa casa é basicamente ter uma visão, ter algo para ver fora da casa, né? Também ventilar, claro. Mas assim, a pessoa está dentro de casa e assim se enfadou lá com alguma coisa, não está mais querendo, está desocupado, está vendo, sei lá, uma televisão, lendo um livro, e aí quer tomar um ar, vai para onde? Vai para a janela. Na janela, geralmente tem alguma coisa fora que é mais arrebatadora do que as coisas que estão dentro de casa. Você já se enfadou ali de fazer alguma coisa que estaria fazendo, de repente quer tomar um ar, vai para a janela. Por quê? Porque já cansou das coisas que estão dentro de casa. E aí na janela você acaba sendo arrebatado por algo que tenha fora. Sei lá, os carros passando, as pessoas passando, né? Algum movimento ali na rua. Ou seja, uma janela pode oferecer muita distração. Mas um ponto que eu quero que você observe aqui é que uma janela ela serve para olhar de dentro para fora. É mais comum alguém que esteja dentro da casa queira olhar para fora. A janela é dele. É difícil você ver alguém na rua parar na janela de uma casa e ficar olhando para dentro. Por quê? Porque o cara não tem nada a ver com aquela casa, com aquela família, né? É fácil você estar dentro da casa, a casa é sua, tem uma janela, de repente você vai lá e fica na janela, né? Tô olhando aqui, a casa é minha, tô fazendo o que eu quero.
ela serve principalmente para olhar de dentro para fora. Pega isso aí, de dentro para fora. O jovem Eutico estava ouvindo Paulo pregar, de repente foi tomado pelo sono. O sono chegou, ficou cansado, deu sono, ele caiu de lá e morreu. Parou de prestar atenção na mensagem, parou de prestar atenção no culto, começou a passar muitas coisas na cabeça e foi tomado, vencido pelo sono. O que eu tenho para te dizer é que quando a gente está com o pensamento em outras coisas, é muito mais fácil nós sermos vencidos pelo sono. É muito mais fácil nós sermos arrebatados por outras coisas que não as coisas que estão dentro. Há uma facilidade em nós sermos arrebatados ou tomados pelas coisas que estão fora e acabamos perdendo a atenção e o interesse pelas coisas que estão dentro. Começa perdendo o interesse pela palavra, começa perdendo o interesse pelo culto, pela adoração, fica na janela e essa posição é uma posição de indecisão, né? Como é que eu posso dizer? Eu estou aqui dentro, mas eu queria estar lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu queria saber como é que é lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu queria estar fazendo as coisas de fora. E com relação a isso, eu tenho uma coisa para te dizer. Nosso Deus exige que toda a glória, toda a honra seja para Ele. Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque você há de aborrecer a um e amar a outro. Porque você há de se devotar a um e há de desprezar a outro. Eu quero que você entenda que essa posição da janela, simbolicamente, espiritualmente, ela é uma posição de risco. E algum cristão que esteja na janela, ele já está indeciso. Ele está dentro, mas com interesse nas coisas de fora. E essa própria posição de indecisão já lhe coloca numa situação de desagrado diante da presença de Deus. E aí você me pergunta: Andrei, o que é que pode ser essa janela na minha vida? Me explica isso, quero saber. E aí eu te digo que a janela na tua vida pode ser qualquer coisa que te tire da presença de Deus, qualquer coisa que tire a prioridade de Deus na tua vida, que te coloque com vontade de estar lá fora, que roube a tua atenção, que roube o teu coração, que devia estar em primeiro lugar em Deus e no seu reino, e está em outras coisas. Por exemplo, um hobby, uma companhia, uma namorada, sei lá, um namorado, um marido, uma esposa, um vício, uma prática pecaminosa, qualquer coisa que se coloque entre você e Deus está tirando a prioridade dele. Qualquer coisa que esteja lá fora e você esteja dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, tentando se fortalecer, mas você está aqui, o teu coração está lá fora, querendo ir lá para fora, querendo ir lá fazer o que você não está fazendo, te coloca numa situação de indecisão diante de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não quer isso para a sua vida, meu amado. Deus quer preencher todos os espaços do teu coração. Deus quer suprir todas as tuas necessidades. Essa posição da janela é uma posição de risco. Naturalmente, vai agravar a tua falta de interesse pelas coisas de Deus. E aí o sono espiritual é inevitável. E vindo o sono, a queda é inevitável. E vindo a queda, a morte espiritual é inevitável. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Escuta só. O texto que nós lemos, o jovem caiu e foi encontrado morto. Mas a Bíblia diz que Paulo desceu, foi lá com ele, se debruçou sobre o garoto e levantou com vida. Paulo devolveu, aquele jovem foi ressuscitado e ele foi devolvido para sua família com vida. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que chegue a morte espiritual, Deus é poderoso para te ressuscitar, para te tirar de qualquer estágio que você esteja, seja no sono espiritual, seja na janela, no sono espiritual, seja na morte espiritual. Deus é poderoso para te trazer de volta e te colocar dentro da sua casa, dentro do seu amor, dentro do seu plano, dentro do plano e do caminho do Senhor. Se você estiver nessa situação, quero que você dê ouvidos à voz de Deus. Saia da janela. Janela não é posição para quem quer ter intimidade com Deus. Janela não é lugar para quem quer ter intimidade com as coisas de Deus. Janela não é lugar para quem quer viver os planos de Deus. Deus não quer só o teu corpo, amado. Deus quer o teu coração também. Deus te quer aqui dentro da casa dele, mas Ele quer que o teu coração esteja voltado para Ele. Deus quer ser amado por você sobre todas as coisas. Experimente fazer isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Satanás tem um plano de te colocar na janela, de te deixar sonolento, de te deixar numa posição intermediária, porque ele sabe que numa posição intermediária você não está agradando a Deus. E não estando agradando a Deus, você automaticamente estará agradando a Ele. Estará fora dos planos de Deus. Então desperta aí, ó, desperta dessa sonolência,
que Deus te traga de volta do templo, desce da janela, vem para o primeiro andar, vem para a presença de Deus, vem desfrutar das coisas de Deus, da presença de Deus. Eu quero que você seja ricamente abençoado com essas palavras. Que essa palavra alcance o teu coração. Eu quero que você também compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ver essa mensagem. Deus abençoe sua vida. Eu quero te ver aqui no próximo vídeo. Siga em frente, Deus é contigo.